Já quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no nosso texto de hoje, que é Gênesis capítulo 22. É um texto muito conhecido dos irmãos, mas é um texto que fala muito também aos nossos corações. Gênesis capítulo 22. E o tema da nossa mensagem hoje pela manhã é a verdadeira adoração. Desde o começo do culto, sempre que a gente planeja um culto, tudo é muito bem pensado, meus irmãos. Durante a semana a gente pensa na leitura bíblica do início, a gente pensa nas mensagens, nos louvores, e todo esse culto, ele foi desenhado e pensado para que agora a gente pudesse se deparar com esse tema da adoração. A verdadeira adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus. Esse é o principal objetivo da nossa vida, não somente aqui no momento de culto, mas durante todos os dias da nossa vida. Fomos criados para adorar ao nosso Deus. E por isso o tema da nossa mensagem hoje, então, pela manhã, a verdadeira adoração. Repetindo, Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao versículo 14. E sobre os louvores aí que a Kari fez um medley maravilhoso, apesar de eu ser um pouco jovem, a minha esposa brinca que eu tenho um espírito de tiozão. E eu gosto muito de louvores antigos. Então, assim, eu escutei uns eu também. E esses louvores que a gente cantou são louvores que falam muito ao nosso coração. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Venha o Senhor minha vida oferecer. Que nessa manhã a nossa oração seja essa, que a gente venha oferecer a nossa verdadeira adoração aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ao texto então, irmãos. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao versículo 14. Palavra de Deus diz o seguinte: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, vá à terra de Moriá. Lá, ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas, do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de: O Senhor proverá, Jeová Jirê. Daí de dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? A verdadeira adoração é o nosso tema da mensagem hoje pela manhã. Irmãos, a gente acabou de ler uma cena muito conhecida da vida de Abraão. Creio que muitos de vocês já tinham ouvido falar sobre essa história, esse episódio, que é conhecido pela tradição judaica como Akedá.
tá aí uma palavrinha para você hoje no almoço, bancar o teólogo ali em família, falar, hoje o pastor pregou sobre o episódio de Aquedá, que é justamente esse episódio aqui de Deus provando Abraão, pedindo em sacrifício seu único filho. Então, é conhecido pela tradição judaica como Aquedá. E é curioso, meus queridos irmãos, que Abraão, ele não tinha nada para oferecer para Deus, absolutamente nada. Mas Deus, na sua infinita graça, chama Abraão e fez uma promessa para ele, lá no capítulo 12 de Gênesis. Ele disse para Abraão, sai da tua terra, vá para a terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação, e por meio de ti serão benditos todos os povos da terra. Sabe quantos anos o menino Abraão tinha quando ele recebeu essa promessa? Abraão estava no auge dos seus 75 anos de idade. Menino novo, novinho, coisa boa. No auge dos seus 75 anos, ele recebeu a promessa da parte de Deus. E Abraão, sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu a ordem de Deus. Ele foi, e passados 25 anos, então, dessa promessa que Deus tinha feito para ele, eis que, enfim, nasceu seu filho Isaque. 25 anos de espera, irmãos. Quando Deus apareceu ali para Abraão, falou que por meio de ti serão benditos todos os povos da terra, tinha um pequeno detalhe, nada importante. Abraão não tinha filhos. E passados 25 anos, Deus cumpriu a sua promessa. Então, lá no auge dos seus 100 anos, Deus proporcionou a bênção ali para Abraão. Nesse momento, então, aqui do texto, Abraão estava voando do ponto de vista espiritual. Tinha recebido o cumprimento da promessa, meus irmãos. Estava bem demais. Seu filho tinha nascido, estava tudo muito bem. Só que, de repente, cerca de 17 a 20 anos depois de receber o cumprimento da promessa do nascimento de Isaque, sem mais nem menos, do nada, Deus aparece de novo ali para Abraão e fala o que para ele? Toma o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o para mim. Passados 25 anos depois disso tudo, todo esse tempo, Deus vira para Abraão e pede para ele sacrificar o seu único filho. Irmãos, o tema adoração é algo fundamental das nossas vidas. Nós fomos criados para adoração. Aquilo que nós chamamos de homolitúrgicos. Nós somos seres criados para adorar a Deus. E o curioso é que quando a gente não adora a Deus, nós consequentemente sempre vamos adorar alguma outra coisa. Se Deus não toma o lugar da adoração na nossa vida, alguém vai tomar esse lugar. E isso pode ser o nosso cônjuge, pode ser o nosso namorado, pode ser o nosso carro, pode ser a cor do seu cartão de crédito, a sua conta bancária, sua rede social, seja lá o que for. Somos seres criados para adorar. Aquela célebre frase, no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele. Por isso, o tema da adoração é algo vital nas nossas vidas. E hoje eu quero ver com os irmãos que a adoração ela envolve 3 elementos principais. 3 elementos que Deus usa para que nós cheguemos no lugar da verdadeira adoração. 3 elementos que Deus usa para que nós cheguemos ao lugar da verdadeira adoração. Vai estar projetado aí para vocês também. Pessoal que gosta de anotar, tá aí. Primeiro elemento é justamente a prova. Está aí no versículo 1 e no versículo 2. E é curioso que não falaram para Abraão que ele ia ser provado por Deus, né? Ninguém chegou ali, Abraão, campeão, fica esperto que tá chegando aí uma prova grande, das braba aí para você. Deus vai te provar, meu irmão. Fica esperto. Não. O que aconteceu no chão da história, meus queridos, foi um homem que estava vivendo sua vida normal, sua rotina normal, que de uma hora para outra foi provado por Deus. Igual acontece na minha e na sua vida. Quando Deus, ele, do nada, de repente, nos traz a provação. Deus simplesmente apareceu para ele e disse, toma o teu único filho e sacrifica-o para mim. E o curioso da dimensão da prova, meus queridos irmãos, é que a prova, ela possui também, no próprio texto a gente pode ver, 3 elementos que envolvem essa questão da prova de Deus na nossa vida. E o primeiro deles é a prova da nossa razão. Está aí na sua Bíblia, no versículo 2, quando Deus fala o que para Abraão? Toma o teu único
filho. Deus prova a nossa razão. Irmãos, um homem que ouviu do próprio Deus que seria por meio de Isaac, que sua descendência seria, certo, dada sequência, e por meio dele seriam benditos todos os povos da terra. Esse mesmo homem que ouviu isso de Deus, agora ele escuta por parte do próprio Deus que ele deveria matar o seu próprio filho. Isso não faz sentido nenhum, meus irmãos. E aqui, Deus está provando a razão de Abraão. Está provando algo que não fazia sentido nenhum ali para a vida de Abraão. E quando Deus, ele quebra a nossa razão, ele nos lembra da verdade de que ele não deve satisfação a nós, meus irmãos. E aqui o bicho pega. Porque na maioria das vezes, eu falo por mim, nós queremos que Deus explique tintim por tintim daquilo que ele está fazendo na nossa vida. Basta alguma coisinha sair do nosso controle, alguma coisinha não acontecer conforme a gente quer, conforme a gente planejou, que a gente se irrita com Deus. Deus, eu não entendo o que você está fazendo na minha vida. E a primeira coisa que a gente faz é querer romper relações com Deus, é querer questionar e é querer duvidar. Por isso, Deus, ele sim, meus irmãos, ele prova muitas vezes a nossa razão. Coisas que não fazem sentido algum para nós. Mas os bastidores, temos um Deus que está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E eu tenho a ilustração fresquinha aqui para esse ponto da nossa mensagem. O acampamento aconteceu e, como os irmãos sabem, a gente tem o nosso tradicional culto da fogueira, certo? Que é um momento ali muito especial que a gente pode louvar a Deus ali ao ar livre. Vocês veem nos batismos o quanto de gente realmente entrega a vida para Jesus durante os cultos da fogueira e tal. É um momento muito planejado. Só que tem um detalhe. Se está chovendo, não tem como fazer fogueira. É óbvio. E no sábado, ali no acampamento, qual que era a previsão? Era de chuva. E eu, na minha pequenez, poxa Deus, mas não faz sentido. A gente está querendo planejar um negócio para o Senhor, algo para ti, e não está dando certo. Como assim? Não faz sentido, a lógica não fecha, Senhor, não tem sentido. Mas aí é que Deus opera para mostrar realmente que não é Ele que deve satisfação para a gente. Deus vira para nós e fala, Eric, você acha que eu preciso de uma fogueira para ser glorificado? Você acha mesmo que eu preciso de você para ser glorificado? Deus não precisa de nós. Moral da história, não conseguimos fazer o culto da fogueira, mas fizemos um culto que foi totalmente para honra e glória dele. Vidas foram entregues para Jesus, corações foram quebrados, então Deus ele age da maneira que Ele quer. E Ele não deve satisfação para a gente, irmãos. Ele é soberano e age da forma que Ele quiser. Como eu falei, muitas vezes na nossa vida basta acontecer uma coisinha que a gente não consegue entender ou explicar, que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Abandonar Deus, abandonar a igreja, abandonar a comunhão com os irmãos. E isso eu falo por mim. E por isso, irmãos, que Deus ele precisa humilhar e quebrar a nossa razão para nos lembrar de que não é Ele que deve se ajoelhar diante de nós, mas somos nós que devemos nos ajoelhar diante da sua vontade. E por isso Ele quebra muitas vezes a nossa razão, assim como foi com Abraão. Toma o teu único filho. Deus, não faz sentido. Vai ser por meio dele a minha descendência. Como que você pede agora o meu único filho? Não faz sentido. E o mesmo vale para nossas vidas. Quando Deus ele quebra e Ele humilha a nossa razão. E somente quando Deus quebra a nossa razão, é então, irmãos, que nós conseguimos chegar no lugar da verdadeira adoração. Somente quando Ele quebra e mostra que Ele é Deus e não nós, é que nós chegamos ao lugar da verdadeira adoração. Amém? E o texto segue, então. A primeira dimensão é a dimensão da razão. Deus prova a nossa razão. E a segunda dimensão que eu quero falar com os irmãos nessa manhã é a dimensão dos afetos. Que Deus, além de provar a nossa razão, Deus prova também os nossos afetos. Está aí no versículo 2, diz o seguinte: toma o teu único filho a quem tu amas. É isso. Deus, ele prova aquilo que nós amamos. E aqui o bicho pega mais uma vez, meus irmãos. Mais uma vez. Porque se Deus pedisse qualquer outra coisa para Abraão, ele daria numa boa. Mas o filho amado, aí é complicado. Porque sacrificar o genro, a gente sacrifica, né? Aí tá tranquilo. Sou papai de menina, né? Laurinha tá com 7 meses ainda, mas um dia vai chegar.
Mas sacrificar o genro, sacrificar a nora, sacrificar a sogra, isso a gente sacrifica. Mas agora, sacrificar o filho amado, irmãos, aí o bicho pega. Brincadeiras à parte, mas acho que vocês entenderam realmente o que está em jogo aqui. Realmente o teu único filho a quem tu amas. Sabe por quê? Deus prova os nossos afetos? Porque muitas vezes, irmãos, são aquelas coisas que nós mais amamos que são um grande empecilho para que nós cheguemos ao lugar da verdadeira adoração. Aquelas coisas que nós amamos, coisas boas e legítimas, que Deus criou para o nosso bem. Estou falando de coisas boas, tá? Não estou falando de coisas ruins, de pecados, mas coisas boas que Deus nos deu. Mas quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar na nossa vida, no lugar de Deus, essas coisas se tornam ídolos em nosso coração. E com isso, a gente não consegue ser verdadeiro adorador. Vamos dar nomes aos bois? Porventura, quando a gente coloca o nosso casamento à frente de Deus, os nossos filhos, o nosso namoro à frente de Deus, nosso time de futebol, o nosso esporte que a gente tanto ama, quando a gente coloca essas coisas à frente de Deus, e é ali que Deus prova os nossos afetos, aquilo que a gente ama, a nossa carreira, o nosso currículo, aquilo que a gente tanto almeja, os nossos sonhos, os nossos projetos. Realmente Deus, ele prova os nossos afetos, meus irmãos. Toma o teu único filho a quem tu amas. Com certeza, meu querido, na sua vida, algum dia Deus ele vai provar os nossos afetos. A gente vai passar por esses momentos da prova, de luta, de angústia, em que Ele tem que mostrar pra gente que o primeiro lugar da nossa vida não deve ser aquilo que a gente ama, as coisas boas que Deus criou, mas sempre Ele em primeiro lugar. Amém? Então, a primeira dimensão que a gente viu foi a dimensão da razão. A segunda dimensão da prova, a dimensão dos afetos, a quem tu amas. E a terceira e última dimensão para a gente ver então é que Deus prova também as nossas vontades. Está aí também no versículo 2. Deus disse para Abraão: tome teu único filho, vá para a terra que eu te mostrarei e sacrifica-o para mim. Temos aqui 3 verbinhos na sua forma do imperativo. E aqui mais um termo para você gastar a sua teologia no almoço de família hoje, hein? A gente está diante desse texto aqui, irmãos, aquilo que a gente chama uma cadeia volitiva. No texto hebraico, isso é conhecido como cadeia volitiva. O que é isso? Quando temos na sequência 3 verbos no imperativo, para não deixar dúvida alguma de qual é a vontade de Deus. Tenha certeza, meu irmão, quando Abraão ouviu de Deus falando, tome, vá e sacrifica, Abraão não tinha dúvida alguma de qual era a vontade de Deus para a vida dele. Isso era muito claro. Isso aqui é o que a gente conhece como cadeia volitiva. Realmente uma ordem muito clara de Deus que não deixa sombra de dúvida alguma sobre qual era a vontade de Deus. Só que o grande ponto aqui, meu irmão, é que eu garanto para vocês, a última coisa no mundo que Abraão queria fazer era justamente isso que Deus pediu para ele. Vá, tome teu único filho e sacrifica-o para mim. E o que isso nos lembra? Que muitas vezes a vontade de Deus, ela se choca com a nossa própria vontade. E a pergunta que fica, quando isso acontece na nossa vida, quando a vontade de Deus entra em choque com a minha vontade, a pergunta que fica, quem que ganha? Quem que ganha? Quando a vontade de Deus é uma para a minha vida e a minha vontade carnal é outra. Quem será que ganha? Quando a vontade de Deus é que eu obedeça, que eu perdoe aquela pessoa, que eu me envolva com a sua obra, mas a minha vontade é não fazer nada disso. Quem será que ganha? Quando Deus pede uma coisa da gente, a gente não quer fazer. E aqui confessando mais um pecado para os irmãos. Deus, ele é curioso que ele pega realmente no pé do pregador, porque a gente é tão pecador, se não mais realmente do que, enfim. Quantas vezes eu falo por mim, meus irmãos, que a minha vontade, por vezes, nesse friozinho, gostoso, né? Convidativo de você ficar na sua caminha, cobertinho, mas a vontade de Deus é que você venha para a igreja, para congregar Ele e render louvor ao nome dEle. Quantas vezes, eu gosto muito de futebol, vocês sabem, tá passando o jogo do Verdão e, poxa, mas tem culto. E a minha vontade carnal é não vir congregar com os meus irmãos, é realmente não estar fazendo parte do povo de Deus. E a minha vontade entra em conflito. Aqui são exemplos pequenos, mas a gente pode trazer para exemplos muito maiores. Quando a vontade de Deus para a sua vida, de repente, meu irmão, é que você se envolva na obra missionária. Mas a sua vontade é, não,
não quero. Ou que você se envolve em algum ministério na igreja, no louvor, na recepção, na juventude, mas a sua vontade carnal é, não é para mim não sei falar, não sei fazer, e às vezes a gente se acomoda e foge da vontade de Deus para nossas vidas. Então isso aqui é um choque de realidade para nós, quando Deus, Ele prova a nossa vontade. Deus, Ele prova as nossas vontades muitas vezes. E a vontade de Abraão não era essa, mas ele obedeceu. Sabe por quê, irmãos? Porque é do coração do obediente que surge a verdadeira adoração. Então, eis aí o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, queridos. O elemento da prova. Deus provou Abraão e provou a sua razão, provou os seus afetos e provou também as suas vontades. Mas o texto segue. E o segundo elemento da verdadeira adoração, está aí projetado também, é o elemento da angústia. Adoração como angústia. Isso a gente pode ver do versículo 3 ao versículo 8. Porque, meus queridos irmãos, é a partir da angústia que surge e nasce o melhor da nossa adoração. Versículo 4 diz que Abraão caminhou por quantos dias até o lugar que Deus indicou para ele? 3 dias, irmãos. Vocês imaginem o que passou no coração de Abraão durante esse percurso? Sabendo que ele estava caminhando lado a lado com o filho dele. E o que esperava no final da jornada era que ele viria sacrificar o seu próprio filho. Foi uma caminhada angustiante, meus irmãos. Uma caminhada angustiante. De Berseba até Moriá, cerca de 80 quilômetros, 3 dias andando. Uma caminhada angustiante, porque é na angústia que surge o melhor da nossa adoração. E é curioso que esse trajeto, olha que bonito, irmãos, esse trajeto de Berseba a Moriá que Abraão percorreu é um arquétipo, é um protótipo daquilo que é a nossa vida cristã aqui neste mundo. Uma vida marcada pela angústia, pela dor e pelo sofrimento, que Deus permite que nós passemos para que nós venhamos a chegar no lugar da verdadeira adoração. Se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi conhecido como um varão de dores e servo sofredor, nós, seus seguidores, também teremos uma vida marcada pela angústia aqui neste mundo. Contaremos com a presença de Deus. Deus é maravilhoso, muitas bênçãos, mas viveremos uma vida marcada, sim, pela angústia aqui neste mundo. E nas Escrituras, meus irmãos, todos aqueles que tiveram suas maiores experiências com Deus foram as pessoas que mais andaram em angústia aqui neste mundo. Basta você pensar em algum personagem bíblico que você gosta, você vai ver que realmente ele viveu uma vida marcada pela angústia aqui neste mundo. Por isso, irmão, vá embora hoje aqui com essa certeza no seu coração. Andar em angústia, lutar com Deus, não é sinônimo de falta de fé. Não é sinônimo de falta de fé. Muito pelo contrário, muitas vezes são nesses momentos da angústia, da dor e do sofrimento que nós temos as nossas maiores experiências com Deus. São nesses momentos de angústia, de dor, que nós temos as maiores e as grandes experiências com Deus. E aqui eu quero citar um personagem bíblico que eu admiro demais, que é Jó. A Bíblia fala no começo ali de Jó, que ele era um homem temente a Deus. Muito melhor que qualquer um de nós aqui. A Bíblia fala que ele levantava de madrugada para realmente orar pelos seus filhos. E eu não faço isso realmente. Então assim, a gente vê que Jó ele conhecia muito bem o seu Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus ali, lado a lado, verdadeiro. Só que passou por todo aquele perrengue ao longo do livro de Jó. E no final do livro, o que Jó fala? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou agora de contigo andar. Então Jó, que era um homem temente, conhecia o seu Deus, precisou passar por todo esse processo da poda, um processo da angústia, do sofrimento, de luta com Deus, para ter uma verdadeira experiência com o nosso Deus. E trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui, um pouquinho dos nossos dias atuais, provavelmente muitos aqui conhecem o pastor Serginho, pastor Sérgio, um homem de Deus que eu admiro muito, um verdadeiro irmão. Muitos sabem que ele passou por um momento extremamente delicado, que foge do nosso entendimento por completo. Acabou perdendo a sua filhinha, ele e a Gislene, um casal espetacular, naquele acidente ali na Lagoa do Taquaral. E só ele e Deus provavelmente sabem a angústia que ele lutou com Deus nesses momentos. Ele e a Gislene lutaram com Deus. Só eles sabem. Mas o ponto principal, meus irmãos, hoje, ele está firme ali no ministério. Eles dois estão firmes
estão lá na Igreja Batista de Barão Geraldo. Ontem, para minha alegria, abri meu Instagram, vi várias fotos dele lá, servindo no ministério, pregou no culto de homens ali da Central, estava no culto de jovens ali do pessoal da igreja dele. Então, assim, é na angústia, é na dor, é no sofrimento, é naquele momento que a gente não consegue entender que surge o melhor da nossa adoração. Talvez, meu querido, você esteja passando por uma crise. Você está em crise? Você está passando por algum momento difícil? Está em angústia? Está lutando com Deus? Não está conseguindo entender essa angústia que você está passando? Talvez o casamento está quebrado? Talvez os filhos estão rebeldes ou estejam desviados do caminho do Senhor? Talvez a doença chegou? A crise financeira chegou? É nesse momento, é nessa situação que surge o melhor da nossa adoração. É na angústia, é na dor e no sofrimento. E eu até relutei um pouquinho para compartilhar isso aqui com os irmãos, que eu tenho experimentado um momento um tanto quanto delicado da minha vida, já faz alguns anos, uns 12 anos mais ou menos. O pessoal mais próximo sabe, eu tenho sofrido uma sensibilidade, digamos assim, com iluminação. Então, assim, eu me questiono muito diante de Deus. Deus, mas como assim? Eu prego, eu falo da tua palavra, e quando eu estou diante dessas situações, assim, sabe, é uma sensibilidade que às vezes meio que se fosse uma labirintite, já fui diagnosticado, enfim, estou tratando, estou melhorando, graças a Deus. Mas é nesse momento de dor, meus irmãos, de me quebrar no silêncio do meu quarto, quando ninguém está vendo, é que eu tive grandes experiências com Deus. Aquele tal do espinho na carne que Paulo tanto fala, né? Que a minha graça te basta. Porque eu poderia muito bem subir, de repente, para pregar, pensando que é nos meus méritos, porque eu tenho uma boa oratória ou algo do tipo, mas sempre que eu venho aqui para pregar para os irmãos é graça de Deus. Eu sei que não depende de mim, mas é Ele quem sustenta e é Ele quem guarda. Então, pense na sua realidade. Eu sei que todos aqui enfrentam lutas, adversidades e dificuldades, mas são nesses momentos, meus irmãos, que Deus ele nos mostra que a graça dele é o que nos basta. São nesses momentos de dificuldade. Quem sabe quando você perdeu alguém querido da sua vida, você tem passado alguma enfermidade, algum diagnóstico que chegou, é nesse momento que surge o melhor da nossa adoração. Amém. E o texto segue, meus irmãos, versículo 7 e o versículo 8, eles demonstram para a gente o único diálogo que está registrado em toda a Bíblia entre Abraão e Isaac. Só tem um diálogo registrado entre eles em toda a Bíblia. E está aí registrado no versículo 7 e no versículo 8 aí da sua Bíblia. Sabe qual foi o diálogo? Isaquinho está lá caminhando com o papai, lado a lado. E aí o Isaquinho vira para o papai. Papai, que foi, meu filho? Ó, a lenha está aqui. O fogo está aqui. A faca está aqui. Mas e o cordeiro, papai? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Irmãos, vocês imaginam tanto que essa pergunta esmigalhou a alma de Abraão naquele momento? O quanto doeu no fundo da alma de Abraão naquele momento essa pergunta do seu filho? E a resposta de Abraão, meus queridos, foi uma oração. Qual foi a resposta? O Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. A resposta de Abraão foi uma oração. Mas uma oração não sem angústia, com muita angústia. Mas ele pôde ter, através dessas dores, desse sofrimento, uma experiência muito sincera e verdadeira com o nosso Deus. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Amém? Jeová Jirê. Deus proverá. Irmãos, é do coração do obediente, ainda que em angústia, mas do obediente, que nasce e surge a verdadeira adoração. Amém? E por fim, o nosso terceiro e último ponto da mensagem. Adoração como prova, adoração como angústia, e por fim, olha lá, quem está gritando. Se comporta, filha. E por fim, adoração como sacrifício. Está aí do versículo 9 até o 14. E por fim, meus irmãos, Abraão fez então o que Deus tinha pedido para ele. Vamos ler junto aí, versículo 9 ao versículo 12. Diz o seguinte: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho,
e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Irmãos, adoração é sacrifício. Não existe verdadeira adoração sem custo. Se você quer ser um verdadeiro adorador, cantamos aqui que queremos adorar a Deus, certo? Se você quer ser um verdadeiro adorador, prepare-se para abraçar o sacrifício. Se você quer revolucionar sua vida de adorador, se você quer realmente ser um adorador cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida, prepare-se para abraçar o sacrifício. Prepare-se para sangrar, para suar, para chorar e para sofrer. É do coração do obediente que nasce a verdadeira adoração. Porque, meus irmãos, o adorador da conveniência, o adorador domingueiro, que chega na igreja, senta no banco, domingo após domingo, e não tem relação nenhuma com Deus, esse aí está bem longe do que significa ser um verdadeiro adorador. Esse aí está bem longe do que significa ser um verdadeiro adorador. Mas a adoração verdadeira envolve custo, envolve sacrifício, envolve sofrer e se angustiar diante de Deus. O caminho da adoração é colocar o menino sobre a madeira, é pegar a faca ali e imolar, para sacrificar, para sangrar, para sofrer. Realmente é do coração do obediente que nasce a verdadeira adoração. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar uma coisa muito bonita do texto, que talvez você já tenha lido 500 mil vezes esse texto, mas é algo extremamente discreto, mas extremamente belo. Respondam para mim aí, pergunta do milhão. Quem foi que parou ali, Abraão, para oferecer o sacrifício? Tá aí, tá escrito aí na Bíblia de vocês quem foi? Foi o anjo do Senhor. E sabe o que é mais bonito disso? É que a tradição cristã e a teologia bíblica, elas nos dizem que uma manifestação do anjo do Senhor no Antigo Testamento é, na verdade, uma manifestação do próprio Filho de Deus pré-encarnado. Aquilo que nós conhecemos como uma cristofania, uma aparição do próprio Cristo antes de ele encarnar e vir até nós. Em outras palavras, sabe o que isso significa para mim e para você? Foi o próprio Jesus que disse para Abraão: Abraão, não toque no menino, porque um dia eu vou trocar de lugar com ele. Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus. Então, a gente se torna verdadeiro adorador, não porque nós somos discípulos de Abraão ou discípulos de Isaac, mas porque nós somos discípulos de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, aos pés da cruz do Senhor, é que então nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Lembre-se sempre disso quando você lê esse texto. Quem trocou de lugar ali, quem falou para não tocar no menino, foi o próprio Jesus. Uma cristofania. O próprio Jesus, que anos depois viria para morrer, não somente por Isaac, mas por mim e por você, ali naquela cruz, para que pudéssemos ser perdoados e redimidos e salvos por toda a eternidade. Amém? E chegando no final, então, da nossa mensagem. De tudo que a gente falou, sabe o que eu acho mais bonito dessa passagem, meus irmãos? É que toda essa passagem, ela fala sobre Jesus Cristo. Toda essa passagem aponta para Jesus Cristo. Essa passagem não fala simplesmente sobre um pai que ofereceu o seu filho em sacrifício, mas essa passagem, ela aponta para um pai maior que ofereceu o seu único filho em sacrifício para o perdão do meu e do seu pecado. Essa passagem, ela não fala sobre um filho que aceitou ser o sacrifício ali pelo seu pai, mas essa passagem, ela aponta para um filho maior que aceitou ser o sacrifício para o perdão dos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Essa passagem não fala simplesmente sobre um cordeiro que foi provido ali no lugar de Isaac. Essa passagem aponta para um cordeiro maior, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que anos depois viria
Não para morrer em cima ali simplesmente de um madeiro, enfim, mas aquele que foi levantado numa cruz para o perdão do meu e do seu pecado. Esse texto não fala somente sobre o Monte Moriá. Não. Esse texto, ele aponta para outra montanha, o Monte do Calvário, onde Jesus, o Filho de Deus, foi levantado para o perdão do meu e do seu pecado, onde ele pagou o preço e pagou o sacrifício. Nós não precisamos morrer numa cruz ou sermos sacrificados. Deus não exige nenhum sacrifício de nós, igual aqui foi que ele exigiu de Abraão. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu no nosso lugar. O sacrifício já foi feito, está pago, está consumado. Basta a cada um de nós termos a experiência com o próprio Jesus Cristo, de nos rendermos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, versículo 14, o último versículo nosso, nos fala que Abraão, ele marcou aquele lugar no chão da história. Ele chamou aquele lugar, não de Moriá, mas ele chamou de Jeová Jirê, o Senhor proverá. Talvez você já tenha tido essa experiência na sua vida, meu irmão, de marcar certos lugares que foram palco da ação de Deus na sua vida. Quem sabe essa igreja aqui, quem sabe algum acampamento, quem sabe o silêncio do seu quarto. A gente teve um belo testemunho aí, semana retrasada, do testemunho da Kevin, que se rendeu aos pés da cruz de Cristo no silêncio do seu quarto, certo? Quando ninguém estava olhando. Talvez você tenha algum lugar, quem sabe o quarto de uma UTI, em que você foi curado por Deus, em certos lugares que você viu a ação de Deus na sua vida. Foi isso que Abraão fez, ele marcou no chão da história aquele lugar. Depois do encontro que ele teve com Deus, ele não foi mais o mesmo. É o Deus que provê, é o Deus que está com a gente em todos os momentos. E que isso sirva de lição para nós, de marcarmos certos lugares da nossa vida de experiências com Deus. Que a gente não venha esquecer, mas marque esses momentos bem guardados na história que a gente teve de experiência com Deus. E, como eu falei, o texto não é sobre Abraão, não é sobre Isaac, o texto é sobre Jesus. Tem tudo a ver com Jesus, porque Jeová Jirê significa o quê? O Senhor proverá. Mas aqui, a provisão que está falando aqui é a provisão de um substituto, um cordeiro substituto, que morre no nosso lugar. E a provisão aqui, ela foi consumada na minha e na sua vida, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que veio até nós, se fez um homem, e foi até a cruz, cumpriu o plano do Pai, para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos e redimidos do nosso pecado, para que pudéssemos ter a certeza da vida eterna, desde agora e por toda a eternidade. Então, Eric, como que isso se torna realidade na minha vida? Como que o Jeová Jirê, o Senhor proverá, se torna realidade na minha vida? Somente quando a gente tem um encontro sincero com o crucificado, quando a gente se rende aos pés da cruz de Cristo. Aí então, nós entenderemos o real sentido do que é ser um verdadeiro adorador. O Cordeiro perfeito de Deus, que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos por toda a eternidade. Porque a exemplo de Isaac, o que nós merecíamos era a morte eterna, a separação de Deus. Mas ele veio até nós, para que hoje a nossa salvação fosse possível. Porque ele é um Deus bom, que provê tudo o que nós precisamos. E principalmente provê um substituto que morre no meu e no seu lugar. Amém? Vamos orar então, irmãos, nesse momento. Convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. E o grande desafio da palavra de Deus, para cada um de nós, é que a gente não saia daqui hoje da mesma maneira que a gente entrou. Seja você alguém que nunca se rendeu a Cristo, seja você alguém que já se entregou para Cristo, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. E o grande desafio de tudo que eu falei, tudo que a palavra de Deus desafiou a gente, o grande desafio é que você possa assumir hoje um compromisso com Deus de ser um verdadeiro adorador. A adoração é a palavra-chave da nossa mensagem essa manhã, meus irmãos. E verdadeiro adorador nós só somos quando nós nos encontramos aos pés da cruz de Cristo. Então que você hoje possa sair daqui com essa certeza bem gravada no seu coração. Ore para Deus nesse momento, clame a Ele para que você seja um verdadeiro adorador.
aquelas áreas da sua vida que você não tem entendido, que você tem sofrido, que realmente você não tem compreendido por que Deus tem permitido certas coisas na sua vida, mas que você saia daqui com um compromisso assumido, assim como foi com Abraão, que marcou aquele lugar na história, que hoje você marque esse dia, esse local, como um marco na sua vida, de alguém que quer ser um verdadeiro adorador. E para a gente encerrar com uma oração, antes, o grande desafio da palavra de Deus. Se nessa manhã, Deus tocou no seu coração que você quer assumir um compromisso com Deus, não é comigo nem com ninguém, mas com Deus, de ser um verdadeiro adorador, não um adorador da conveniência, mas um adorador que sangra diante de Deus, que se quebranta, que se entrega verdadeiramente a Deus, eu te convido a levantar uma das suas mãos para que eu possa orar pela sua vida, para que você seja um verdadeiro adorador. Amém, amém. Pode abaixar, amém, 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 amém. Pode abaixar, amém. Não é um sinal para mim, nem para ninguém, mas um sinal para o próprio Deus, para que você realmente, para que você venha a entender o que é ser um verdadeiro adorador. Há mais alguém aqui nessa manhã? Assumir um compromisso, amém, amém. Um compromisso diante de Deus, de ser um verdadeiro adorador. Mais alguém? Amém. Glória a Deus pela sua... Amém, amém. Deus é bom, Deus é bom. Amém. Lá em cima, glória a Deus. Fomos criados para adorar, meus irmãos. E a nossa vida só vai fazer sentido se nós adorarmos ao nosso Deus, nosso Criador, que nos ama e que se entregou por cada um de nós. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado porque é tão bom a gente aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Obrigado porque fomos criados para adorarmos a Ti. E nosso coração só encontra o real sentido na nossa vida quando a gente descansa aos Teus pés, Senhor. Obrigado por essa mensagem, obrigado porque a gente pode entender que o real sentido da vida é encontrado somente em Ti. Eu te peço pelos corações daquelas pessoas que realmente se sentiram impactadas hoje pela manhã, pela Tua Palavra, que possamos sair daqui totalmente transformados e impactados com o Teu Evangelho, que possamos sair dessa igreja sabendo que a nossa missão ali no mundo não é fácil, mas é uma missão que vale a pena, Senhor. Que o Senhor possa nos usar para a honra e glória do Teu nome, e que possamos sempre nos lembrar de que a vida contigo, ela vale a pena, Senhor. Eu te peço pelos irmãos aqui que assumiram um compromisso público hoje pela manhã de ser verdadeiro adorador, Senhor. O Senhor conhece a realidade de cada um. Te peço até mesmo pelos aqueles corações que sentiram até mesmo algum tipo de vergonha ou algo do tipo, mas o Senhor conhece cada necessidade. Não permita que saímos daqui da mesma maneira que nós chegamos, Pai. Transforme nosso coração e que possamos sempre lembrar que a vida não é simplesmente nascer, crescer e morrer, mas a vida é muito mais do que isso, é termos um encontro contigo. Obrigado porque não somos merecedores, mas o Teu amor nos encontrou e é um amor que nos constrange, e que o Senhor possa realmente usar aquilo que a gente aprendeu nessa manhã, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Deus abençoe, irmãos.